Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, que prazer ter mais esse episódio de luxo com uma profissional, com uma amiga que eu trago aqui hoje, Magda Santana, e a gente vai falar de um assunto que desperta sempre muito interesse dos profissionais jovens, os profissionais sêniores e os profissionais em fase de recomeço, e é a gente falar um pouco mais de carreira e como as áreas de recursos humanos nos últimos anos têm se modernizado, têm acompanhado as evoluções não só da sociedade, mas também das corporações para trazer cada vez mais ferramentas e um grande instrumental para fazer com que essa convivência e essa produtividade flua de uma maneira cada vez melhor as duas partes interessadas no desenvolvimento econômico da nossa sociedade, que são os colaboradores e são os líderes dentro das corporações. Magda Santana, por favor, se apresente para a nossa audiência. Muito bom estar aqui, Felipe. Obrigada pelo convite. Um prazer, né, compartilhar aí um pouco, bater um papo, né? Acho que é isso. As boas conversas é que, né, nos fazem para outro lugar, né? Levam para esse lugar mais da reflexão. Então, obrigada pelo convite. Eu sou Magda Santana, moro aqui em São Paulo, no Morumbi. Estou falando daqui, São Paulo, no Morumbi. Eu tenho 58 anos, é importante falar a minha idade, porque a gente vai falar um pouquinho da biografia, né? Então a gente passa por fases na vida, né? Então estou numa fase já de legado, né? Do que eu vou deixar por aí. Então tenho 58 anos. A minha carreira toda foi na área de recursos humanos, então desde mocinha, né? Eu tinha 20 e tantos anos quando entrei como estagiária na área de treinamento e desenvolvimento. Eu fiz pedagogia, depois psicologia. Então a minha carreira começou na área de desenvolvimento, que é a minha praia, né? Falar de educação, de treinamento, de desenvolvimento, como é que a gente se desenvolve ao longo da vida. Então, a Digo é uma consultoria que tem 37 anos de vida. A Digo significa apoio ao desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações, é um acrônimo, portanto. A gente tenta mostrar a nossa missão no próprio nome, porque é isso que a gente faz, apoia o desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. Tá bom? É isso, acho que, assim, para me conhecer, né, é isso. Eu sou casada, tenho um filho vai fazer 18 anos, que é o Gabriel, que me ensina todo dia, e também está escolhendo a sua carreira agora, né, vai fazer 18 anos, está escolhendo o que vai fazer, um momento bem significativo na vida de todo mundo. Olha, Magda, uma das coisas que a gente trabalhou junto durante bastante tempo, na época do banco, depois você acabou saindo, indo para outras empresas, passando por empresas de serviço, empresas farmacêuticas, indústrias, bancos, ou seja, você reúne um conhecimento enorme. Mas uma coisa me chama muito a atenção quando você está falando não só da Digo, mas principalmente a gente está conversando cada vez mais das fases que os profissionais vivem ao longo da sua carreira e você é uma grande estudiosa e, além disso, utiliza os teus estudos na prática e traz aí um conhecimento sobre as técnicas, não sei se podemos chamar assim, toda a teoria de biografia para a linha de carreira, que é muito interessante. Dá para você compartilhar, talvez aí um pouco conciso, no que consiste a utilização dessa ferramenta para um melhor entendimento e desenvolvimento de uma carreira profissional? Claro, vamos lá. Biografia, né? A nossa biografia é a coisa que a gente tem de mais sagrado, né? Que é o que nos trouxe até aqui, a nossa história, né? As histórias, o Facebook faz tanto sucesso por isso, né? Tem um monte de... A gente conta as histórias lá, né? Então, a nossa biografia conta a nossa história. É uma forma de olhar a nossa vida, né? Por períodos ou por fases. Então, é interessante. Foi um filósofo, né, austríaco, Rudolf Steiner, que fala de antroposofia, né, que traz esse conceito da biografia, né, e ele diz que a nossa vida ela tem uma divisão em setênios, ou seja,
que vem do 7, né? Esse é um arquétipo do 7, né? A gente divide os períodos da vida de 7 em 7 anos, né? E aí tem muitas razões para a gente dividir esses períodos de 7 em 7 anos. Né? Meu pai dizia que 7 é conta de mentiroso, né? O que é? Por que 7 não pode ser 5, não pode ser 10, né? Mas a doutora Gudrun Burkhardt, que foi a que mais estudou biografia aqui no Brasil, escreveu vários livros a respeito, ela diz que tem 3 razões para a gente dividir, pelo menos 3, né? A primeira é biológica. Então, a gente tem uma troca, né, celular, a gente faz, é um clone da gente mesmo, a gente faz essa troca. Aos 7 anos, inclusive, a gente troca as células mais durinhas, a gente troca os dentes, né? A gente fica aquelas janelinhas, as crianças vão falar com a fada do dente, etc., né? Tem razões jurídicas. A minha mãe tinha uns 14 anos, era adolescente, ela falava que aos 21 anos a gente ficava de maior, né? Porque aos 21 anos você alcança a sua maioridade jurídica, não precisa pedir autorização para mais nada, para vender imóvel, para casar, para nada disso, né? E tem razões antropológicas, né? Os antropólogos que estudam aí essas culturas sabem que há rituais de passagem em algumas tribos, né? Para os meninos e para as meninas aos 14 anos, né? Na cultura judaica a gente tem por volta dos 13 anos e meio, né? O bar mitzvah. A gente tem na cultura japonesa aos 42 rituais de passagem. Então, tem razões, sejam elas biológicas, jurídicas ou antropológicas, para essa divisão dos 7 em 7 anos que a gente chama de setênios, né? Que o Steiner chama de setênios, tá? Então, a gente pode olhar a nossa vida, a nossa biografia, com a linha das relações, porque a gente é fruto dos encontros que a gente teve pela vida, pela linha da saúde, enfim, pela linha da carreira, como você disse, né? Então, como é que eu olho a minha carreira, né? Que escolhas eu fiz, como é que eu cheguei, né, nessa carreira que eu tenho, enfim, né, o que eu faço hoje era o que eu queria fazer lá atrás, né, porque desde que a gente nasce, vivem perguntando pra gente o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer, né, e cada hora a gente quer ser uma coisa, enfim, né, tem pessoas que desde pequenas já sabem o que querem, né, eu, por exemplo, queria ser professora, então desde pequenininha eu colocava todos os meus primos, meu irmão, sentadinhos para uma lousa, que era o meu brinquedo, né, para me escutar, para fazer lição, enfim, né? Tem pessoas que vão experimentando e escolhem isso depois. Só que a gente mesmo pergunta para a gente, né? O que a gente quer ser quando crescer, quando a gente chega na fase, como meu filho está agora, de fazer essa escolha, né? Dos 18 aos 21 anos, né? Então, enfim, a carreira é muito importante, né? A gente tem... Tanto é que a gente fala, Felipe, você falou agora das empresas de trabalho, o Felipe é da GM, a Magda era, né, do Carrefour, foi a última empresa que eu trabalhei antes de me tornar sócia da DIG, né? Então tem uma identidade, né, faz parte da nossa identidade, né, a nossa carreira, onde a gente trabalhou e tudo isso, né? Então acho que uma conexão muito grande, né? Até esses programas todos de aposentadoria, né, tem feito essa transição, né? Começa lá atrás, e vai fazendo uma transição, né? Porque a gente se identifica muito, né? Com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente escolheu fazer. Então a carreira está muito grudadinha aí nessa história que é a nossa biografia. Além da biografia, a segunda palavra que me remete sempre à biografia é reputação, né? A gente constrói uma reputação, constrói uma história. Você mencionou as mídias sociais, no caso, e a gente às vezes coloca a nossa reputação, a nossa biografia, tenta reproduzir um pouco das nossas características ali, e é o que as pessoas lembram da gente, né? Como que a gente quer ser lembrado, que legado a gente quer deixar. E agora a gente tem que se preparar cada vez mais para a pergunta: o que você vai ser quando se aposentar? Né? Então a gente tem que estar preparado para essa fase da vida cada vez mais, e nada mais, nada menos do que um recomeço. Como que a gente pode identificar essas mudanças nas fases da vida, se é que você pode dividir essas fases da vida ou agrupar esses 7 anos em fases da vida que são importantes aí para a gente prestar atenção? Sim, assim, olha, tem alguma... Vamos lá, primeiro assim, a gente tem dos 0 aos 21 anos, eu posso olhar a minha biografia assim sobre 3 curvas, acho importante falar disso que você está falando.
Porque assim, a curva biológica, então tem um momento, né, na minha história, que momento para todos nós, né, não só na minha, que é a fase em que a curva biológica, ela explode, né? Se você lembra do seu filho, da sua filha, da sua neta, sei lá, do seu sobrinho, né? Quando nasce um bebezinho, né, com 3 quilos e pouco, 50 centímetros, de repente tem uma explosão, né, de crescimento. Daqui a pouco a criança já está com 10 quilos, está andando, começa a falar, né? Então, a curva biológica, ela tem uma ascendente, ela sobe, né? Ela cresce até mais ou menos os 21 anos, né? Quando a gente tem esse período do crescimento. Aí, meu filho, por exemplo, tá enorme, tá com 1,80 m. Parece aqueles bonecos de posto, sabe aqueles bonecos que ficam fazendo assim, aquele vento, porque os braços estão muito grandes, as pernas ficam meio desconjuntadas, né, tá? Então, é a fase em que eu tenho aí essa curva biológica na sua ascensão. Depois, ela se estabiliza dos 21 até os 42, por aí. Depois, ela não tem jeito, né, pessoal? Vai ter um declínio a partir dos 42. A gente pode fazer ginástica, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Estica um pouquinho, toma aí umas vitaminas e tal, mas é inexorável, né? Na curva biológica, isso vai entrar numa decadência, né? Eu vou ter aquilo que estava em cima cai, né? A orelha cresce, não sei se você já viu, né? Com essa idade, você falou um pouquinho aí depois dos 40 e tantos anos. Eu tenho uma curva psicológica, né? Que ela vai se desenvolver, vai estabilizar. Quando chega aos 40 e tantos, aí eu vou ter que decidir se eu vou ter ou ser. Já deve ter ouvido falar na crise dos 40. É exatamente isso. Eu olho para trás, já vivi metade da vida. Essa crise dos 40, 42 anos acontece que puxa, como eu quero viver a outra metade, né? Por isso que essa questão da aposentadoria ou da carreira a partir depois dos 50, né, é tão importante também, além de perguntar o que, né, na carreira, o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou ser quando me aposentar, né? É construir a sua nova missão. Aos 63, por volta dos 60, a gente encontra a nova missão. Aliás, é uma pergunta que a gente tem dificuldade de responder até hoje, né? São 3 perguntas, apesar de toda a tecnologia da ciência e tal, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Né? São 3 perguntas que a gente não... E o que eu estou fazendo aqui, que é a minha missão, a gente ressignifica a cada momento. Então, quando chega nos 60 e poucos anos, eu encontro várias pessoas que trabalharam comigo aí, eu estou com 58, eu falei, você falou, você trabalhou em vários lugares, eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo numa indústria farmacêutica e tal, e aí ele estava correndo, eu falei, fulano, né, chamei e tal, o que você está fazendo, né? Ele estava de rabinho de cavalo e tal. Ele falou assim, eu agora trabalho no Greenpeace, né? Ou encontro... ele era um diretor de marketing, então, quer dizer, ele encontrou uma nova missão, né? Eu encontro várias pessoas que falam, agora eu estou dando aula, né? Eu quero devolver o que eu recebi, eu quero deixar eu recebi muita coisa, né? Muita gente me formou, muita gente me ensinou, eu também quero deixar um legado, eu também quero ensinar, né? Muita gente foi dar aula, encontrou outro caminho, né? Eu mesma saí do mundo corporativo depois de 30 anos trabalhando nessas empresas e hoje faz 9 anos já que eu estou né? Eu vim aos 50 anos para cá, vou fazer 59, então quase 9 anos, que eu sou consultora. Então eu voltei lá atrás que eu queria ser professora, voltei para esse lugar e é desenvolvimento de pessoas, né? Porque é isso que a gente faz, como eu falei, desenvolver, deixar um legado, enfim. Então, sim, é super importante, né? Porque o mundo pergunta pra gente o que você quer ser quando crescer, desde que a gente nasce, né? Os tios agora. E, né, do 0 ao 7, falando aí das fases da vida, né? Do 0 ao 7, né? Tem lá uma pergunta, você começa a ver se a criança tem jeito para uma coisa ou para outra e tal, né? Ela começa a ir para a escola, né? A voltar. Agora, do 7 aos 14 vai ficando mais claro, né? Do 7 aos 14 aí, o que ela quer fazer, né? Que habilidades tem. Quem é da área comercial, você que foi da área comercial, você vê logo de cara aos 7, 8 anos a criança vai vender limonada. Aí ela vende limonada para alguém e tal, ganha uns troquinhos, né? Meu filho vendia desenho, ele desenhava super bem, aí ele vendia por R$1 os desenhos lá para a família, né? Então você já vai tendo um cheiro, né?
dos 14 aos 21 tem que tomar essa decisão, o que vai fazer. E aí às vezes essa resposta não está pronta dentro da gente, né, para muitos jovens. Mas ele tem que tomar essa decisão, eu acho muito cedo até. Você sabe que aí na Europa, você está na Europa, tem muitas faculdades que fazem uma coisa mais genérica nos primeiros 2 anos da faculdade, para a pessoa ter chance de ir experimentando para depois escolher o que vai fazer, né? Uma parte do currículo mais abrangente, com filosofia, que eu acho que é muito pertinente para o jovem ter esse tempo, né? Então, depois de perguntarem tanto isso para ele, ele tem que se responder o que ele vai ser quando crescer até os 21, né? Ele tem que escolher o que ele vai fazer, que curso vai fazer, o que vai fazer. Aos 28, a gente, né, dos 21 aos 28, tem uma crise, né? Tem uma crise aos 21, que é eu decidi, né, crise da identidade. Depois, aos 28, também, eu fico aos 28 perguntando, será que eu sei fazer isso mesmo que eu escolhi fazer, né? Que é a crise dos talentos, né? Eu sou bom mesmo naquilo que eu escolhi fazer. Eu fico me perguntando tudo isso porque eu quero conquistar o meu lugar. Aos 28, eu quero fincar pé ali, né? As minhas habilidades, eu desenvolvi as habilidades que eu precisava. Como é que é isso? Né? Então, aos 28 tem a crise aos 21 tem essa crise, né, da identidade, aos 28 tem essa crise dos talentos. Né? Você viu que muitos jovens tiveram histórias trágicas, morreram aos 27, né? Sim. Quase aí na crise desses talentos. Amy Winehouse, Jane Joplin, enfim, a gente tem várias histórias, né, de pessoas que ficam com este questionamento na sua carreira, né? Eu escolhi bem. E aí é a época, aos 28 anos mais ou menos, que a gente escolhe fazer aqueles MBAs bem cabeludos, sabe? Dos 28 aos 35, que é outro setênio aí da nossa vida, né? É fazer aí essas habilidades organizativas, fazer um MBA caso, vira o gerente, tem filho, né? Uma fase da vida dos 28 aos 35 que eu preciso lutar, né? Então, respondendo ao objetivo, você falou das fases, nessa teoria dos setênios, né, da biografia, do 0 aos 21, eu tenho 20 anos, portanto, para aprender, né? Dos 28, né, aos 40, dos 21, desculpa, aos 42, é uma fase que eu preciso lutar, né? Me estabelecer, então estou brincando aí com a história do MBA cabeção, né? Me estabelecer, ser promovido, chegar, né, na minha carreira onde eu queria, né? Pode ser que eu chegue, pode ser que eu olhe para trás aos 42, que é uma crise intensa, que a gente tem a crise da autenticidade aos 42, a gente já viveu metade da vida. Sim. Aí a gente olha para trás e fala assim, como é que eu quero viver essa outra metade? Como é que esses próximos 42, né? Que hoje a gente tem aí a possibilidade de viver até o 100, né? Dependendo de como você se cuida, enfim. Fernanda Montenegro está com 90, tem várias pessoas, né, com 95 anos trabalhando, enfim, né? Então eu chego aí aos 42 com ficar um monte de coisa. Puxa, eu queria ser baterista quando eu estava com 20 e poucos anos, mas eu virei bancário, né? Como é que eu faço? Porque eu estou infeliz, que eu não fiz o que eu queria. Vamos ressignificar, você não pode entrar na banda que toca no final de semana no barzinho, você não pode reunir os amigos para tocar. É importante você saber o que está acontecendo com você nas fases da vida para você não tomar decisões sem essa consciência, né? Porque você pode causar sofrimento para você e para os outros. Então, isso vai acontecendo na nossa vida. Aí tem até os 42, você tem dos 42 aos 49. Poxa, o que é essa fase dos 42 aos 49? Para um profissional, né? Eu preciso ser mais altruísta, né? É uma fase que a gente chama artística, né? Para falar a verdade, o que faz um artista? Faz arte, né? Então, nessa fase é esperado que você, se você for um líder, você já saiba delegar, você faça perguntas para o outro construir seu caminho, não dê respostas. Breve reflexão, entra alguém na sua sala e fala, chefe, tive uma ideia aqui, né? Estou pensando em fazer isso, né? E aí o chefe que não está nessa linha de ser, né? De deixar, pode responder assim, já fez o relatório que eu te mandei? Esquece essa ideia que todo mundo já tentou e deu. Corta a ideia lá, né, na raiz, no nascedouro dela. Mas eu posso contar, interessante, o que você pretende? Como é que é? Eu começo a
fazê-lo pensar e até falar, me apresenta uma proposta, né? Me fala. Ou seja, eu começo a querer desenvolver outros, né? A deixar essa sementinha aí, né? E depois eu tenho mais uma fase aí dos 49 aos 56, né? Uma fase mais inspirativa para a carreira dos outros, né? Você sabe que teve um estagiário na Digo, que ele ficou 2 meses lá só. Mas ele falou, eu não queria, eu vou mudar porque eu quero ir para outra área, eu não quero consultoria e tal. Mas antes dele sair, ele quis falar com o nosso sócio fundador, que é o Jair Monge. O Jair tem 70 e poucos anos, ele tá com a cabeça toda branquinha, a gente brinca que é o baile do Cotonete, né? Aí ele falou, não, quero falar com o seu Jair antes de ir embora, né? Aí ele entrou na sala, falou pro Jair, olha, eu queria dizer que o senhor foi muito importante para mim, né? No tempo que eu fiquei aqui. O senhor me inspirou, não sei o que tem, falou uma série de coisas legais, assim. E saiu da sala. Eu estava na sala do lado, o Jair saiu da sala dele, olhou para mim e falou, eu falei com esse menino acho que 2 vezes ou 3, né? Mas o que acontece? O Jair inspira por si. Ele é uma pessoa que você conversa com ele troca 2 palavras, você fica encantado, né? Porque tem sabedoria ali, né? Tem vivência, tem um monte de coisa que ele experienciou. Então o menino olhou para ele, um menino de 20 e poucos anos, e falou, poxa, o senhor é um espelho para mim, né? Que legal, que bom eu ter te encontrado, fez diferença, eu, sei lá, mais tarde vou me lembrar disso, né? Então é um pouco isso, essa fase mais inspirativa, né? E aos 63 a gente vive uma fase intuitiva, como eu falei, que é buscar a nossa nova missão de vida, né? Eu falar, puxa, o que eu quero deixar? Né? Libertar um pouco o meu agir, né? Assim como na fase imaginativa eu vou libertar o pensar, quer dizer, por que não, né? Nessa fase da vida até os 49 anos em que eu posso, por que não ajudar? Por que não deixar essa pessoa tentar, né? Aquilo que ela veio trazer para mim como proposta, tentar e ver se dá certo, né? Dos 49, 56, inspirar pessoas, né? E encontrar essa nova missão depois, lá pelos 63, 65 anos. A gente tem aí agora a fase aqui no Brasil de aposentadoria, né? Para os homens é aos 65, para as mulheres aos 62, né? Pela nova Previdência, né? Mas é isso que você falou, como é que eu coloco tudo isso nesse contexto, né? De carreira e tal. Então, acho que o que eu vou ser quando eu me aposentar tem uma série de possibilidades. E aí depende de como eu estou vivendo todas essas crises que eu falei, né? Eu quero ser, eu quero ter, né? O que para mim seria, né, importante. Então eu acho que essas perguntas, eu acho que são mais perguntas do que respostas. O Einstein falava isso, né? Que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. É se fazer essas perguntas. E tá aqui com você, por exemplo, né? Eu tô com 58, pergunto todo dia, né? Que é a nova missão, né? Eu tô aqui agora na Digo e tal, mas eu sempre eu dou aula também. Bom, enfim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não só respondeu, como criou uma série de indagações na minha cabeça e agora veio uma pergunta de repente que, olhando pelo lado das empresas, nós entendemos essa questão das fases da vida com a tua explicação, tá muito claro. Todos nós, independente da geração, de ser uma geração Z, X, Y, Baby Boomer, todos nós passamos por essas gerações. As retóricas podem ser diferentes, a tecnologia que a gente vive pode ser diferente, as experiências que a gente está vivendo podem ter algumas diferenças, mas a gente não foge dessas fases que você acabou de mencionar. E o que eu vejo, olhando para essa experiência, é que as empresas que conseguem entender essas fases dos talentos que ela tem trabalhando dentro da empresa, ela consegue ter um clima organizacional melhor e consegue tirar, ou melhor dizendo, ela consegue estimular o talento dentro da fase que ele está vivendo a dar o seu melhor e a contribuir de uma maneira cada vez mais positiva dentro dessa biografia de linha de carreira. Como que você vê um caminho para as empresas que ainda não observaram esse tipo de oportunidade que pode ter em estar treinando os seus líderes, treinando o seu público interno para entender essas fases e, de certa maneira,
criar essa harmonia entre as diferentes fases, que ultimamente a gente tem chamado bastante de conflito geracional, mas na verdade é um conflito etário, mas que ou alguns profissionais já esqueceram o que já viveram e outros não sabem o que viverão, né? Olha, essa questão geracional está muito na pauta, né, das empresas e tal. Respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que a biografia, ela é um arquétipo, né? E um arquétipo é uma imagem, até quase inconsciente, você sabe, mas não sabe que sabe, né? Os grandes arquétipos, se eu perguntar para você, qual que é o arquétipo de mãe? O que é uma mãe arquetípica? Você vai falar, uma mãe protetora, é uma mãe que supra, né? É a mãezona, né? É a nona. Então a gente tem arquétipos. A biografia é um arquétipo, né? Que mostra as fases da vida. E é exatamente isso. Todo mundo, independentemente, né? Vai passar por todas essas. Porque a natureza, ela não dá saltos. A gente vai ter que passar por essas fases, vai ter que viver essas fases, né? Eu acho que o que muda é a era, é o contexto, né? Na minha época, quando eu vivi a minha fase de adolescente, era diferente da minha mãe. A minha mãe dizia, vocês têm muita moleza. A gente não tinha moleza nenhuma, porque ela ia para a roça, ela levantava às 5 da manhã para ir trabalhar, e eu não, mas eu tinha que limpar toda a casa antes de ir para a escola, eu tinha que cuidar do irmão menor, né? Eu tinha que fazer um monte de coisas também. Mas, enfim, a gente passa por essas emoções. Eu acho que as empresas que compreendem que os profissionais têm fases na vida, né? Então, claro que alguém de 21 a 28 é diferente de alguém dos 42 aos 49, assim como dos 56 aos 63, né? Então, acho que esta compreensão ajuda muito eu lidar com esses talentos e tudo mais. E é muito importante que essas gerações, eu acho que um caminho, você perguntou do caminho, é fazer mentoria. Eu acho que mentoria reversa é uma coisa muito legal. Eu tenho aprendido muito com os jovens, né? Eu dou aula, falei que dou aula, e os meus alunos, porque agora você termina, eu dou aula na pós-graduação, os alunos terminam a graduação e vão para a pós-graduação. Uhum. Antes, na minha época, você primeiro trabalhava, né? Pelo menos eu tinha que pagar, então primeiro dava um tempo, ganhava, depois ia para pós com mais experiência. Agora os jovens estão cada vez mais emendando a graduação na pós-graduação. Então eles chegam lá ainda jovenzinhos, né? Com 20 e tantos anos, eu dou aula para 2 turmas e eu aprendo demais com eles. A mentoria reversa, porque a gente acha que ser mentor é só para os mais experientes, para os mais jovens, mas os mais jovens podem fazer mentoria, quando a gente aprende pra caramba com eles em relação a essa questão da diversidade, da tecnologia. Tenho aprendido pra caramba. E o contrário também, eu dei o exemplo do estagiário que esteve na Digo, acho que eles também precisam das boas conversas. Eu acho que os líderes precisam ter conversas não utilitárias com as pessoas. Sabe, conversa de, já fez um relatório, já fez isso que eu te falei. Não, sentar, perguntar, qual que é o teu sonho? Onde tu tá daqui, né? É uma pergunta que a gente ouve há X tempos, né? Qual que é o teu maior sonho? Isso é legal, porque eu consigo trabalhar a partir desse sonho, dessa aspiração com as gerações. Eu fiz um programa, o ano passado, com uma jovem também, ela falou isso, eu já nasci, o meu primeiro emprego foi na pandemia, já online. Então, para mim é esquisito sair, pegar o carro e ir até a empresa. Né? O que para minha família, ela conta isso, é muito divertido ouvi-la. Para minha família não existe, quer dizer, todo mundo tem que pegar o carro, sair, pegar 2 horas de trânsito, chegar, sentar na sua cadeira, fazer. E para ela o modelo mental é outro. Então eu acho que a gente tem que ir desconstruindo esse modelo mental. Então eu acho que as empresas têm uma grande chance, primeiro, de entender, né, esses períodos da vida com a biografia, e trabalhar com mentoria. A mentoria eu acho que é uma coisa que ajuda muito essa questão geracional. Seja a mentoria dos mais seniors, mais experientes, profissionais mais maduros, para os mais jovens, assim como a mentoria reversa dos mais jovens com os mais experientes. Lá na Digo a gente está tentando contratar um consultor assim, bem jovenzinho, para nos ensinar coisas da tecnologia, da diversidade, né? Essa moça que eu contei a história, o quanto é diverso, né, esse modelo mental. Então eu acho que tem a ver com isso. Acho que a gente só tem a ganhar. Eu vejo de uma forma tão positiva. Não sei se eu sou, mas assim, eu acho que as gerações têm muito a ganhar e é muito legal ver todas convivendo, né, com suas diferenças, com seu modelo mental diferente. Mas eu acho que alguém que tem 58 anos ou 60, como eu,
e alguém que tem 23 e acabou de chegar na empresa, podem ter uma parceria, digamos assim, ótima. Eu, pelo menos, acredito nisso e iria nesse caminho. Olha, é muito importante essa mensagem, porque isso me remete exatamente a esse período de 49 a 56 que eu vivi e outras pessoas que eu convivi também viveram dentro das suas carreiras, nas quais o nosso convívio com as gerações mais jovens era de, obviamente, transmitir conhecimento, criar sucessões, mas não criar espelhos, não criar clones, né? E isso daí é uma coisa extremamente difícil e, principalmente, só pode ser feito no contato diário, no contato cara a cara, é uma coisa de pele. Talvez para uma empresa mais latina, mas sem criar nenhum tipo de estereótipo, a gente carece muito desse contato físico, pessoal, desse contato estabelecido dentro do mesmo espaço. E talvez empresas mais americanas ou empresas europeias têm um pouco mais de distância, mas mesmo assim prescindem bastante do contato pessoal, que é o que estabelece exatamente as comunicações não verbais, as comunicações e as relações, principalmente fora do horário de trabalho, o after work, né, que a gente muitas vezes acaba tendo insights, acaba tendo um outro tipo de visão das pessoas que contribui sempre e definitivamente para uma relação mais contributiva, uma relação mais de troca em relação a isso daí, né? Então, não querendo ser o tiozão da empresa dentro de reuniões sociais, existem códigos de conduta, existem, obviamente, respeitos aí que a gente precisa ter em relação a determinados comportamentos, mas eu vejo que talvez, e aí me fala se eu tô com uma visão equivocada, a gente está se distanciando desse contato mais pessoal, essa relação mais presencial. Eu não sou contra o home office, eu acho que ele é muito positivo, principalmente em grandes centros urbanos, que tem uma situação de impactar bastante a qualidade de vida das pessoas, principalmente em relação a deslocamento, em relação à segurança pública, em relação a uma série de outros fatores externos à empresa que tem que ser pensado e discutido. Jornadas flexíveis, mas prescindir completamente do contato pessoal é uma coisa que eu penso nos tipos de impacto. Qual é a tua opinião sobre isso, Magda? Como que a gente pode ter esse balanço de manter, e para fazer uma boa mentoria, a gente precisa conhecer a pessoa, e a gente só conhece a pessoa quando a gente está junto com a pessoa. Olha, esse é um modelo mental também. Eu acho que é uma coisa mais... Eu sou respondendo assim mais objetivamente sua pergunta, eu acho que eu sou a favor mais de um modelo híbrido, né? Acho que as duas coisas fazem falta. Então, acho que para alguns contatos, tomada de decisão, né? Você tomar uma decisão, fazer uma reunião presencial, faz toda a diferença, né? Tá ali, discutir junto, etc. e tal, né? E há coisas que é possível fazer remotamente, aqui como a gente está fazendo agora, online. Antes, quando eu comecei na consultoria, qualquer reunião era presencial, você tinha que ir até o cliente. Às vezes era só para ele te dar um briefing, às vezes, olha, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um programa aqui, com tantas pessoas, tal. Às vezes era só um briefing, você tinha que ir até lá, estacionar o carro, até lá, demorava 30 minutos a reunião. E estava para fazer aqui, como a gente está fazendo agora numa reunião virtual, numa reunião online, né? E hoje isso mudou, a pandemia trouxe uma aceleração disso, né? Então hoje eu faço quase todas as conversas que são mais de briefing e tal online, e aí quando necessário alguma reunião presencial para conhecer a pessoa, você tem toda a pessoa. Então eu acho que um modelo híbrido hoje, eu acho que é um modelo interessante, né? Você ter essa coisa híbrida, porque você atende a essas diferentes necessidades, digamos assim. Mas, sem dúvida, os CEOs fizeram essa opção de voltar para o presencial para também sustentar a sua cultura, né? Como é que você sustenta a cultura se você não convive, não dá vida para essa cultura, né? Com as ações, com a convivência, né? Com as falas, enfim, com aquilo que é isso no seu dia a dia.
Então, eu acho que algo híbrido seria um caminho, né? Esse 3x2 que eu falei, né? Assim, você atende um pouco aos jovens que têm mais agilidade e condição de trabalhar no seu home office lá e entregar tudo que tem que entregar, e ir para a empresa para também formar essa rede, né? A nossa cultura, ou de cada organização, né? Essa rede de convivência, sem dúvida nenhuma. Acho que o modelo híbrido é um mundo mais que atende mais às expectativas dos dois lados. Magda, você está trazendo tantas questões aqui que eu não paro de pensar em muitas coisas, e agora trazendo um pouco mais da tua experiência de recursos humanos, e é uma área extremamente estimulante e cada vez mais tem avanços, tem tendências. A gente fala de inteligência artificial em recrutamento e seleção, a gente fala sobre a evolução dessa vida laboral para cada vez mais ter outras relações entre os colaboradores, até uma questão que ultimamente tem tomado bastante aí as notícias corporativas, que é a pejotização. Eu gostaria de ouvir você falar desses temas, mas principalmente existem coisas que são crenças limitantes que a gente tem, como, por exemplo, você mesmo falou agora, dessa questão do home office e de determinadas crenças que a gente tinha, que não poderia fazer uma reunião que não fosse virtual, né? E a tecnologia veio avançando, a qualidade das reuniões melhora, o preparo do profissional para essas reuniões melhora, e da mesma maneira, essas relações ou esses avanços, eles precisam ser principalmente discutidos, debatidos, entendidos, melhorados, treinados. Os profissionais precisam estar preparados para esses avanços. Fala para a gente um pouquinho do que está acontecendo hoje em relação a esses avanços, o que seriam crenças limitantes, o que é fake news em termos de recursos humanos e como que os talentos mais jovens aí, o pessoal que ainda está nessa fase não só de preparar a sua vida profissional, ou seja, a fase da luta de 28 a 35, mas também o pessoal que já começa a viver uma retomada da crise existencial ou da passagem do meio, como alguns psicólogos falam, para essa preparação do plano de sucessão ou deixar da fase do ter para a fase do ser. Bom, vamos lá. Você falou de inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial vem num momento ótimo. Eu acho que isso vai acelerar, né? A gente demorava muito buscando o perfil, construindo esse perfil, fazendo a triagem de currículo. Isso tudo a inteligência artificial ajuda, né? Ela pode criar um perfil a partir do seu prompt, né? A partir do que você diz para ela que quer, pode fazer a triagem. Agora, não tem senso crítico, então quem vai ter que fazer isso é uma pessoa mesmo, né? Fazer a seleção em si. Então eu vejo com muito bons olhos a aplicação da inteligência artificial em alguns processos que vão ser agilizados, né? Às vezes a gente demorava muito tempo, as pessoas reclamavam disso, nossa, 2 meses no processo seletivo, 3 meses, como é que é isso, né? Então eu acho que ela pode dar celeridade para os processos, fazendo essa parte mais hard, assim, essa parte mais do pensar aí, que é pensar o perfil, fazer uma triagem. Agora, a parte das sensações, né, da experiência, a gente só faz com uma outra pessoa na frente de outra pessoa fazendo uma entrevista, uma boa entrevista, né, de seleção. Aí você falou depois da pejotização, né? Isso. Ou alguns chamam também de uberização dos profissionais. De uberização dos profissionais. As grandes empresas, elas continuam tendo as suas políticas de contratação. Os jovens que querem não fazer parte de uma corporação e tem esse outro caminho, que é um caminho de empreender, de abrir a sua MEI, né, de prestar serviço para vários, né? Aí é uma escolha. Eu tenho uma sobrinha que está no caminho oposto, que ela mais quer ser CLT em alguma organização, né? Ter direitos trabalhistas, ter férias, ter 13º, etc. Então isso também depende do temperamento, né? Eu vejo a minha sobrinha com
29, a gente chegou até agora, tudo que ela me pediu ajuda, até acabou de se recolocar. Ela me pediu ajuda, ela é advogada, né? Ela fez direito. E ela falou isso, eu não quero mais trabalhar como PJ num escritório. Ela prestou serviço muito tempo para o escritório, como PJ. Eu quero ser CLT, então ela voltou. E no entanto, eu tenho primos, vários, que dizem, não, eu quero prestar serviço para quem eu quiser, e quero ter esse jeito de fazer, e quero experimentar isso e tal, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado só de não precarizar o trabalho. Você falou de uberização, de não precarizar. Eu acho que são 2 caminhos possíveis, né? Mas com valorização do profissional. Eu acho que esse é um ponto importante. Tá? Seja no CLT ou seja como PJ, né? Eu acho que o que pode acontecer, em alguns casos já acontece, é essa questão da precarização do trabalho. Uhum. Né? E aí eu acho que é ruim para os 2 lados, né? Para a empresa e para os profissionais. Aí agora, vamos lá, a outra pergunta, você fala um pouquinho de como é que está o RH nesse momento. Das evoluções, o que tem de crenças, o que tem de fake news em relação aos avanços e retrocessos aí das relações humanas dentro das empresas. Eu acho que uma coisa importante é falar de segurança psicológica, que é uma coisa que estava muito na pauta dos RHs, que é eu poder ser quem eu realmente sou, né? Com segurança psicológica tem a ver com isso. Eu ser quem eu sou, eu poder dizer ou fazer perguntas ou discordar de algumas coisas, eu acho que isso é fundamental. Segurança psicológica é uma coisa que tem ajudado muito as empresas a pensarem em seu clima, pensarem de fato a sua cultura, né? Eu sou uma analista, eu posso fazer uma pergunta, eu posso questionar, eu posso discordar de você que é meu diretor? Realmente posso, isso é permitido aqui, né? Como é que é essa história? Então, acho que segurança psicológica está na pauta. A IA está na pauta, né? A inteligência artificial está na pauta para tudo, não tem jeito. Né? Eu acho que a gente não tem que ter medo porque a gente fala isso, que a gente vai perder postos de trabalho desde sempre. Desde a Revolução Industrial. Sim. É assim. Né? Eu acho que vai mudar a natureza do trabalho, né? Mas eu acho que a IA, ela vai ajudar em algumas coisas, inclusive vai impulsionar a nossa capacidade crítica. Eu não posso ter preguiça, eu acho que a IA pode incentivar a preguiça, né? Mas a IA está aí para compor, então o RH ele pode te encontrar dados muito mais rapidamente, tem uma série de benefícios aí para isso, né? E fake news que a IA vai acabar com o trabalho, vai mudar a natureza desse trabalho, eu acho que é isso, né? E inteligência artificial, a gente tem que pensar, ou trazer, né, para a pauta, porque ela não vai substituir, mas ela vai exigir outras coisas de nós. Por exemplo, como eu falei, eu dou aula, eu chegava na aula, começava a falar, as pessoas começavam a procurar as coisas na inteligência artificial e ficava chato. Porque aí elas falavam assim, não, mas a inteligência artificial está dizendo que não é isso, não, está dizendo que é tal coisa assim, assim. E aí eu mudei. Sabe o que eu faço agora? Eu faço assim, eu trago uma grande pergunta do tema sobre a aula que eu vou dar e peço para eles pesquisarem lá na IA. Pesquisa aí na IA essa pergunta aqui, faz essa pergunta. Ponho eles em grupo para discutir as respostas da IA, e aí, a partir do que eles discutiram, a gente começa o tema. E aí sim eu consigo avançar com o conteúdo que eu ia dar. Eu só mudei estratégia, porque, claro, a IA está aí disponível. Acho que o líder também, dentro das organizações, tem que pensar isso, né? Agora está mais fácil para o seu analista e tal, ir lá buscar uma informação X. Mas cabe a ele fazer a pergunta, fazer as provocações, incentivar nesse sentido. Então, acho que vai mudar isso. E eu tenho que estar aberto para isso. Não posso fazer do jeito que eu sempre fiz, porque senão realmente vai ficar chato. Essa relação, a minha com os meus alunos, que eu brinquei agora, a primeira coisa que eu faço é mandar eles pesquisarem lá na IA, porque aí eles já trazem tudo, e a partir daí eu entro com o que eu penso, com o que eu vejo, com o conceito novo. E acho que o líder também, procura aí então, vai lá na IA e vê se o que ela te responde. Vem cá, vamos discutir isso. Como é que você faria então a partir dessa resposta? Porque uma coisa ela dá a resposta, mas como faz? Como implementa? Como executa isso? Né? Então eu acho que o RH tem que estar pronto para fazer essas provocações e mudar um pouco
o formato, a abordagem, né? Acho que isso vai ser essencial nesse tema da tecnologia, da IA, etc. E tal. Depois isso se acomoda, foi assim com o WhatsApp, foi assim com o computador, né? Eu fico me perguntando como é que eu trabalhava em 1990, eu trabalhava num banco. Antes de trabalhar no banco, eu trabalhava num banco, que era um banco estatal, do Banespa. Eu fiquei imaginando como é que a gente trabalhava sem computador. Não tinha computador para todo mundo na mesa. Isso foi acontecer em 95. Ter computador para todo mundo na mesa. Como é que a gente... Porque vinha um memorando para você tomar ciência de algum assunto ou de algum comunicado, ele vinha naquele envelope vai e vem, envelope pardo que tinha lá o memorando dentro, tinha uma cordinha que se enrolava numa bolinha assim, ó, para fechar. Depois chegava para você abria aquela cordinha, tirava o papel, lia, assinava o seu nome do lado, porque era pautado o envelope, vinha todos os nomes, e na frente a assinatura, assinava e passava para o próximo. Era assim que a gente... Eu fico pensando, como é que a gente trabalhava e não tinha como... Aí veio o computador, teve uma certa recém e tal, agora tem inteligência artificial, enfim. Eu acho que a gente vai tendo aí novas ondas, né? Tem a onda da tecnologia, mas a capacidade humana, ela é única para mim. Então eu acho que a capacidade humana de crítica, de desenvolvimento, de interação, etc., ela ainda é única. Não sei se posso queimar minha língua, né? Daqui a 20 anos. Claro que não. Diferente, mas eu acho que não. Totalmente de acordo. Nessa questão do IA, numa das conversas que eu tive aqui com um profissional de tecnologia, o prompt, ou melhor dizendo, as perguntas, é a chave do sucesso para utilizar bem a inteligência artificial. E me remete à minha experiência como aluno na universidade ou no segundo grau, quando o professor chegava pra gente e falava assim, vocês têm alguma pergunta? Não. E ele dizia, tinha um professor que dizia o seguinte, ou vocês não entenderam nada, ou vocês são gênios. E como eu sei que aqui vocês não são gênios, eu acho que vocês não entenderam absolutamente nada, porque quem não tem pergunta, não tem dúvida, é porque não entendeu absolutamente nada do assunto. E a gente tem que desenvolver esse repertório para poder conversar com a inteligência artificial, porque se a gente não fizer a pergunta certa, provavelmente a gente vai obter respostas que não satisfazem o objetivo daquilo que a gente está buscando. Então, cada vez mais, esse repertório, ele tem que ser alargado, ele tem que ser estudado, vem através de mais estudos, conforme você mencionou antes, mas principalmente através das relações humanas, através das experiências, das trocas, dos incentivos, da motivação que eventualmente um mentor pode dar para você, de dizer, vai atrás desse ponto, procura tal coisa, veja o que deu errado, veja o que deu certo. Colocar cada vez mais perguntas é sinal de inteligência e não sinal de ignorância, né, Magda? Exatamente. No meu recomeço, pelo menos, eu já incluí que eu tenho que aprender a conversar com as máquinas. Exatamente. Exatamente isso. A gente tem que incluir as coisas que a gente precisa aprender ou reaprender. Magda, não posso deixar de perguntar sobre essa questão das hierarquias. Hierarquia ainda existe ou isso agora já virou um mito dentro das corporações modernas? Não, existe. Existe muito ainda. Diferente do que eu acho que era para mim ou para você na nossa época, né? Eu comecei a trabalhar, ainda tinha ditadura, nasci durante o período da ditadura, então para ir ao banheiro a gente tinha que pedir, né? Lembro disso, eu trabalhava no banco, tô saindo, vou ali, né? Uma coisa hoje, né, que não tem. Então acho que não é mais deste jeito, mas ainda tem bastante. Acho que tem empresas mais hierárquicas, menos hierárquicas, tem empresas são mais, informais, né, que tem uma abertura maior e tal. Com certeza, comando e controle, com a pandemia, se acelerou mais ainda essa, que está fora de moda, né, comando e controle, eu querer fazer, né, controlar tudo, comandar tudo, etc. Mesmo porque não vou conseguir mesmo, né, como líder e tal. Então, mas ainda existem empresas mais hierárquicas, eu tenho empresas mais tradicionais, com mais hierarquia. Depende também do perfil, né, de cada cultura, né, ou se a cultura é mais hierárquica ou não. Então, você tem
eu não queria citar aqui nomes de empresas exatamente, mas você tem empresas mais abertas, inclusive na forma de vestir, né, na forma até de se apresentar, né? Então, empresas como, sei lá, Google, Itaú e tal, que tem uma coisa mais despojada, e empresas até na forma de como os profissionais se vestem, se apresentam, como falam, que são mais hierárquicas ou mais formais, né? Respeitam mais essa hierarquia. Mas eu tenho os extremos, eu tenho mais e menos, eu tenho um centro também, né? Uma coisa mais de entender a hierarquia, mas ela não é impedimento, digamos, né? Para as conversas, para os aprendizados, para as interações. Acho que as novas gerações ensinaram muito isso para a gente. Eu gosto muito de conviver com elas, elas são mais soltas, né? Então, a forma de falar, a forma de trazer e dizer o que está pensando, né? Eu gosto muito, porque elas me tiram assim um pouco, falam, opa, é verdade, o que ele está falando é verdade, né? Então tem os dois lados. A gente ainda tem empresas bastante formais e hierárquicas e empresas mais soltas, mais informais, com uma coisa mais horizontal, né? De relação mais horizontal. Né? Acho que tem uma mescla entre o que a gente tem hoje aí no panorama de empresas. Magda, estamos chegando no final, mas eu não gostaria de, antes da gente seguir no encerramento, eu tenho que te perguntar, porque interessa a mim e a muitos que estão vivendo essa fase do cabeça de algodão, das pessoas que estão entrando nessa fase de recomeço, de aposentadoria voluntária. O que o profissional sênior, nesse momento, precisa estar atento dentro da sua biografia, dentro da sua construção de reputação, dentro do seu plano de sucessão? Quais seriam, assim, as dicas mais básicas que a gente não pode esquecer nessa fase, que vão contribuir muito para uma melhor fase de recomeço que a gente pode ter aí a partir dos 56 ou 63 anos, seguindo a questão dos setênios que a gente mencionou agora? Eu acho que seria legal fazer um auto-assessment, assim, das suas dimensões da vida. A gente tem, isso é fácil de encontrar na roda da vida, as dimensões da vida, né? Dimensão financeira, né? Então, eu consigo manter o meu padrão de vida, eu vou ter que fazer algum ajuste, o que eu preciso fazer? Acho que você já deve ter falado sobre isso aqui, né? Que é uma das dimensões que a gente tem que prestar atenção nessa fase da vida. A dimensão espiritual, a dimensão da saúde, né? Então, não adianta nada eu guardar dinheiro, muito dinheiro, se eu não vou ter tempo para também usufruir disso, porque eu não cuidei de nada, né? Eu brinco sempre que eu tinha uma amiga que ela falava assim, não vou guardar muito dinheiro, porque se eu sou herdeira, eu vou receber tal e tal coisa, né? E então tá tudo bem, eu recebi um terreno, eu recebi isso, eu recebi aquilo, mas ela tem que saber gerir também isso, né? E eu brincava com ela e falava assim, bom, eu não sou herdeira, mas eu tenho bastante, meus pais nunca tiveram nada, ninguém tem diabetes, né? Hipertensão, doença do coração, então eu falava assim, eu nem vou fazer exercício, nem vou me cuidar, porque eu vou herdar isso, né? Não se engano meu, né? Porque nada disso aconteceu, eu não herdei assim, não veio assim de graça. E eu hoje faço bastante coisa, né? Faço check-up tudo. Faço pilates 3 vezes por semana. Eu não gosto muito de exercício, mas o que eu consegui ficar já faz mais de um ano que eu faço. O pilates. A questão social, né? Com quem que eu saio, qual é a minha rede, né? De troca, de amigos, da família. Então, fazer um auto-assessment. Que nota eu me dou em cada uma dessas dimensões da vida? Olhar para todas essas dimensões, né? Assim como a gente ainda não estava no recomeço, estava lá, eu tinha que ter olhado para tudo isso, mas às vezes a gente deixa de lado. Mas olhar para todas essas dimensões da vida e ver onde é que eu tenho chance, ajuste para fazer, né? Porque a gente é tudo isso, junto e misturado. Então, por mais que a gente não queira, e eu estou falando isso do fundo do coração, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa sedentaríssima, que tinha muita dificuldade, né? Mudei esse hábito, mudei alguns, né? Então, eu acho que olhar para a dimensão financeira, espiritual, social, saúde, né? Minha saúde física, minha saúde mental, é crucial para quem está nessa fase da vida.
ressignificar a sua missão. Eu me sinto muito feliz hoje com o que eu faço, com o que eu produzo, né? Encontrando a minha nova missão e continuo me perguntando, né? Daqui a pouco faço 60, eu estou me perguntando o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, qual que é o meu próximo passo lá. Eu acho que esse movimento, estar em movimento, ajuda muito. Com certeza. E o que a Magda recomenda em termos de leitura? O que você está lendo? O que você está assistindo? Streaming, filme, série? O que você está ouvindo? Tem alguma dica para a gente aprender mais e desenvolver mais o nosso potencial? Já que eu falei tanto de biografia, né? Eu vou abrir aqui o canal, vou pegar aqui o livro, que é o livro sobre carreira aqui, que fala exatamente do meu assunto, que é Assuma a Direção da Sua Carreira, que é o livro que fala de todas essas fases que eu comentei. Quem tiver interesse em aprofundar, esse livro aqui, Assuma a Direção da Sua Carreira, da antroposófica do Jair Monge e do Daniel Burkhardt, que fala de todas essas fases que eu comentei aqui da vida, né, divididas aí em 7 anos, os setênios. Eu tenho lido muita coisa sobre essa questão da segurança psicológica, que é um assunto que me interessa. Né? Tenho ido ao cinema ver tudo do que eu fui ver Conclave esse fim de semana, que está indicado no Oscar. Eu acho que a arte tem que alimentar mesmo a gente, né? A literatura, o teatro. Eu gosto muito de música popular brasileira, então eu escuto muito, né? Mas aí depende do gosto aí de cada um. Fui ao show do Caetano, vou no show do Gil em abril. Então acho que a arte sempre nos salva, sempre nos ajuda. De lá a gente tira um insight, a gente está melhor, enfim, a arte é sempre um aliado. Excelente. E agora, que dicas, que conselhos, qual é a tuas palavras que você gostaria de deixar para essa audiência refletir nos seus próximos anos? Eu posso ler um poema do Guimarães Rosa? Gosto demais. Eu acho que ele fala o que eu gostaria de ter falado. Né? Então, é uma coisa curtinha, né? O Guimarães Rosa fala isso de um jeito muito especial. Ele diz o seguinte, que a vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É um pouco isso, posso até repetir aqui. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Para cada uma dessas fases na vida. Nossa, fiquei arrepiada aqui. Obrigado por essas palavras, pela sua generosidade em transmitir para a gente toda essa experiência, essa inteligência sua de lidar com diferentes públicos, com diferentes empresas, com diferentes culturas e continuar essa pessoa maravilhosa que eu conheci e que a gente tem a oportunidade de viver mais tempos para fazer mais coisas juntos. É o que eu desejo. Tudo de bom para você. Muito obrigado, Magda. Um beijo para todos e até o próximo Tábula Rasa Sênior. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.